E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade. Trazendo um vídeo bem polêmico, vai ser um vídeo até meio, não diria indigesto, mas vai ser um pouco azedar o caldo, assim, eu não queria que fosse, mas eu acho que é importante falar isso o quanto antes. É, eu vou falar sobre a eleição de ontem, né, sobre o Lula ter ganhado principalmente, mas eu queria então já deixar bem claro que eu votei no Lula e votei no Haddad. Pela primeira vez, inclusive, nesses anos todos eu votei no PT, que é uma coisa que eu nunca tinha feito. Mas eu genuinamente acho que um cara como o Bolsonaro, ele é acima do que é tudo de ruim na política. Ele ainda é um cara aliado com o Centrão, ele ainda é um cara que fez tudo que ele podia para se manter no poder, como a maioria da velha política sempre faz e sempre fez. Mas ao mesmo tempo um cara que durante a maior pandemia que a gente teve nas últimas décadas, ele diariamente zombar do Covid, zombar dos mortos, não apoiar a busca pela vacina, falar todo dia pro pessoal não se proteger, ele mesmo não se proteger. Tudo isso, assim, se ele fosse uma pessoa qualquer, se fosse seu tio, se fosse qualquer outra pessoa, ele estaria no direito dele de não ligar pro Covid. Mas o presidente de um país não pode se dar o luxo de ignorar uma coisa desse tamanho assim como ele fez. Quem se vacinou no Brasil, quase uma boa parte dessas pessoas pode agradecer ao Dória por isso, mas com certeza quem está vivo hoje, foi vacinado, pegou Covid e está bem, com certeza não pode agradecer o Bolsonaro. Dito tudo isso, o Lula então ganhou ontem, então muita gente vai ficar aliviada de não ter que ver mais um cara como o Bolsonaro na presidência, mas ontem o pessoal estava comemorando basicamente como se fosse um jogo de futebol. Então, com vuvuzela, com fogos de artifício, com gritos, com tudo. Como se o Brasil tivesse ganhado, como se o Brasil tivesse ganhado um jogo, mas essa que é a questão, assim, você pode estar completamente livre para comemorar, eu entendo o pessoal comemorar, mas eu quero lembrar que a gente ainda está no Brasil e o futuro ele continua sendo sombrio. Todos os gastos que o Bolsonaro fez esse ano para tentar a reeleição, pacotes financeiros de incentivo, dinheiro para o Centrão, tudo que ele pôde gastar, ele gastou. O Auxílio Brasil, tudo que ele pôde gastar para se manter no poder, ele gastou e mesmo assim não conseguiu se reeleger. Pra você ver como a situação tá catastrófica. Tudo isso que foi gasto, o Lula vai ter que se virar ano que vem para cobrir. Aí a questão é justamente o que vai ser feito ano que vem. Para muita gente que votou no Lula votou contra o Bolsonaro, pra gente conversa, mas muita gente votou com aquele ideal da propaganda dele de ter um Brasil que come picanha, que o pobre pode ser feliz, etc. Só que se você é uma pessoa minimamente com a memória de tudo que foi o processo político até agora, o governo do PT, que lógico, não inclui só o Lula, mas inclui a Dilma, inclui a Gleisi Hoffmann, inclui o José Dirceu, inclui toda a galera, toda essa cúpula de poder do PT, todo esse processo político dos quatro governos terminou em um absoluto caos. Terminou em fome, terminou em pobreza, terminou em desemprego. Não dá pra esquecer isso, não dá pra você chegar e falar assim, ah não, o PT é o partido do amor, do bem e da carne, sendo que o último governo que o PT teve terminou em absoluto desastre. Não dá pra esquecer isso. E não dá pra falar, não, o Lula é o Lula, a Dilma é a Dilma. Como se toda aquela galera, a Gleisi Hoffmann, tava ontem mesmo, no dia da eleição, assim que eles ganharam, ela tava falando pros deputados petistas darem voz de prisão pros policiais que antidemocráticos que estavam tentando barrar as eleições ontem. Cara, se isso não é prova de que o Brasil segue no eterno loop de velha política comandando tudo, eu não sei o que mais demonstra. Ontem, no discurso do Lula, você tinha vários investigados por corrupção, inclusive um nobre rapaz chamado José Guimarães, cujo assessor é aquele cara dos dólares na cueca. Então, assim, não dá pra dizer que o bem venceu, sabe? É isso que eu ontem fiquei um pouco chocado, porque esses caras não são o bem.
Políticos, eles não são seus heróis, eles não são seus ídolos. Políticos são funcionários públicos que tem que te servir, que tem que servir ao povo. Só isso. Qualquer outra coisa que você acha do que é um político, você está tendo uma visão idealista, você não está tendo uma visão jurídica, uma visão constitucional, uma visão democrática do que um político é. A democracia não é um jogo de futebol. A democracia ela é um conjunto de instituições e pessoas e liberdade de voto e liberdade de um monte de coisa. Ela é um conjunto muito maior do que Lula e Bolsonaro. E a democracia brasileira ela sempre foi extremamente frágil. O Bolsonaro ele é antidemocrático, mas o Lula não é democrata. O PT não é democrata. Tudo que eles puderam fazer para minar a democracia nos últimos 20 anos, eles fizeram. Eles votaram contra o plano real, eles votaram contra o teto de gastos, eles votaram contra inúmeras coisas. Eles regularmente tentaram ferir as leis de responsabilidade fiscal. A Dilma nomeou o Lula como ministro da Casa Civil para tentar fazer ele escapar de um processo. Isso não é a democracia. O governo que está aí ele não é pró-democracia, mas o Bolsonaro também não é. Tem gente que fala. A galera de direita fala como se agora a gente fosse virar uma ditadura socialista. E não vai. Não é esse o ponto. O ponto é a democracia brasileira é frágil, as instituições políticas no Brasil são uma merda. Se as instituições políticas, a justiça, tudo isso fosse sério no Brasil, e não é, pessoas como o Lula já estavam presas, a Gleisi Hoffmann já estava presa, o Bolsonaro já estava preso, a Carla Zambelli já estava preso. Todas essas pessoas que usam de artifícios jurídicos para escaparem da prisão, toda essa galera num país sério já não estaria nem concorrendo. Esse é o ponto. Cara, você quer comemorar agora, comemore, porque para muita gente, que nem eu falei, um cara como o Bolsonaro, que todo santo dia agredia algum tipo de pessoa, todo santo dia falava mal contra alguém, todo santo dia falava contra gays e lésbicas e negros, todo santo dia ele falava alguma coisa que demonstrava o quanto que ele odeia o brasileiro. O Bolsonaro não ama o brasileiro, mas o Lula também não ama. Mas o ponto é, para muita gente, só de não ter o Bolsonaro lá todo dia falando aquelas carniças, já vai ser um motivo para comemorar e dormir um pouco mais tranquilo. Mas o que eu falo o que eu quero, o que eu desejo é que ano que vem, e nos próximos 4 anos, todo mundo que estava criticando o Bolsonaro todo santo dia pelos erros, também critique o Lula pelos erros, porque o Lula vai errar e muito. O Lula tá metido com gente muito podre e muita raposa velha vai voltar pro governo do Brasil. E a gente não pode esquecer disso, não pode deixar barato só porque o Bolsonaro saiu, então tá aqui um cheque em branco pro Lula fazer o que ele quiser. Cara, ano que vem, mais do que nunca talvez, seja o ano dos críticos do Bolsonaro criticarem o que vier de ruim do próximo governo, mesmo tendo votado nele. É isso que sempre faz a democracia de outros países ser tão forte, que a crítica ela é sempre constante e contínua, a vigilância também. No Brasil não, nunca foi. A gente vota numa pessoa, esquece quem a gente vota, ou vota num cara que a gente gosta e passa pano porque ele faz vista grossa, mas não é assim que pode, não é assim que deve ser, não é assim que pode ser. A gente tem que ser constantemente vigilante sobre isso. Eu tenho sérias dúvidas se a galera que está falando que vai cobrar do governo ano que vem, de fato vai. As pessoas que votaram no Lula vão cobrar ele. Eu tenho seríssimas dúvidas sobre isso. Mas esse vídeo fica mais como um alerta, mais como uma pensata geral de tipo assim, eu não quero azedar para ninguém a comemoração, eu não quero aguar o chopp, mas eu só quero dizer que assim, você pode achar que é motivo para comemoração, mas você tem que entender que a gente ainda tem muita coisa pela frente. Muita, muita, muita bomba para resolver. Os problemas eles estão todos aí. E a questão é, será que o governo do Lula, ano que vem, nos próximos 4 anos, vai ter a força para fazer o que é necessário? Essa é a questão. Será que as raposas velhas que sempre estiveram aí à espreita vão deixar o Brasil ir para frente ou vão continuar segurando? E será que as pessoas
que ficaram os últimos 4 anos criticando o Bolsonaro vão passar pano pro Lula? E será que as pessoas que passavam pano pro Bolsonaro vão criticar as coisas do Lula que o Bolsonaro fazia igual? Então, gastos exacerbados, alinhamento com o Centrão. Será que tudo isso que pro bolsonarista ele completamente esqueceu que o Bolsonaro fez, agora ele vai reclamar do Lula? Essa é a questão. O resumo da ópera é: o Brasil, como diria o Sr. K, ele é como um submarino. Ele até boia, mas ele foi feito mesmo para afundar. É isso. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal que eu sempre trago bastante coisa diferente. A maioria das coisas não é sobre política, na verdade eu quase nunca falo sobre política. Eu tento evitar porque é um assunto muito espinhoso e muito difícil de falar de uma forma isenta. Mas se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal que me ajuda muito. Se você não gostou ou discorda de alguma coisa, comenta aí o porquê. E é isso. Valeu.